estimular e influenciar diferentes tipos de pessoas usando o conhecimento de perfil comportamental, identificando os próprios potenciais e criando oportunidades de desenvolvimento. Conhecer e decifrar pessoas são etapas decisivas para ter alta performance e alcançar grandes resultados. Essa é a razão que torna tão importante a abordagem comportamental nas organizações. Afinal, tudo o que acontece numa empresa provém do comportamento das pessoas. E isso se reflete tanto em seu desempenho quanto em suas rotinas, processos e na própria motivação das equipes, determinando, inclusive, a qualidade e o tipo de conexão delas consigo mesmas e com seus colegas. O impacto nos resultados do negócio e da empresa é direto e profundo. Em face disso, se queremos atingir níveis de excelência profissional em uma organização, precisamos entender o que rege esses comportamentos. Assim como cada pessoa tem uma personalidade, as empresas também terão sua própria personalidade, e é isso que define como será sua cultura. A forma como você trata seus clientes, parceiros, fornecedores e a forma como seus funcionários se tratam entre si é fortemente determinada pela cultura da organização. O pressuposto básico que você precisa assumir é que, se as pessoas são diferentes, vão responder de maneira distinta, mesmo quando as demandas forem as mesmas. Cada colaborador é único, tem talentos próprios, e está nas mãos do líder reconhecer as habilidades e competências dele. Isso implica pensar diferentes estratégias, espaços e até tarefas para cada grupo de indivíduos. E entender que, de modo geral, a pessoa certa, no lugar certo, terá um comportamento mais apropriado à sua função, com um desempenho mais eficaz, podendo alcançar mais e melhores resultados, tanto em sua própria performance quanto na liderança exercida sobre outras pessoas. Para que isso aconteça, é preciso compreender o quanto aquilo que você faz é adequado ao seu nível de competência e motivação, considerando inclusive os resultados que vem obtendo. Num domingo à noite, ao vislumbrar a semana que tem pela frente, qual é o seu estado de ânimo? Pense em si mesmo, nos desafios que tem enfrentado, em face do que está entregando e produzindo. Você se sente motivado, disposto a começar a semana em alto nível, ou prefere mudar de assunto e esquecer o pesadelo que vai começar? Esse é o ponto essencial, entender o próprio momento, perceber o quanto você tem sido capaz de superar os obstáculos e o quanto se sente motivado e disposto a enfrentá-los. Agora olhe em volta e pense nas pessoas com as quais trabalha e compartilha metas, desafios e resultados. Como você avalia as necessidades de sua empresa, ou da sua área, setor, em relação à eficácia dos seus colaboradores? Será que eles estão produzindo o máximo que podem, com a melhor qualidade possível, sem prejudicar o clima organizacional e sem se sentir sobrecarregados? Para você refletir. 1. Será que sua empresa, ou área, setor, poderia alcançar melhores resultados se todo o potencial dos seus colaboradores fosse usado? Como você avalia esse aspecto hoje, em seu departamento? 2. E você, o quanto seria mais eficaz e se sentiria mais satisfeito se usasse todo o seu potencial? Quais resultados você obteria? Cada colaborador é único, tem talentos próprios, e está nas mãos do líder reconhecer as habilidades e competências dele. A chave para que isso aconteça de maneira efetiva já não é mais segredo nas organizações. Tanto você quanto os seus colaboradores precisam das melhores condições possíveis, ambientais, tecnológicas, técnicas e mentais, para que se sintam motivados a dar o melhor de si. Quanto mais efetiva for a comunicação e quanto mais espaço de troca e oportunidade de desenvolvimento você e sua empresa proporcionarem para que as pessoas exerçam suas atribuições da melhor maneira possível, mais significativos serão os resultados, e mais satisfeitos todos ficarão. A questão, porém, é como fazer isso acontecer? Como saber se as pessoas à sua volta estão de fato fazendo o seu melhor, ou, pelo menos, como identificar os comportamentos que poderão revelar a real disposição delas para atuar em sua empresa, área/setor? O primeiro passo, como você já sabe, diz respeito a você mesmo, e tem a ver com o seu grau de autoconhecimento, no sentido que abordamos nos primeiros capítulos: onde você está, o que está fazendo, aonde quer chegar e o que precisa fazer, e aprimorar,
para chegar aonde quer. Isso é elementar, e nos lembra uma passagem bíblica: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Em muitos momentos da vida, e também no trabalho, nós nos sentimos assim. Estamos presos a um lugar ou a um relacionamento sem compreender a verdadeira razão do que estamos fazendo ali. Não conseguimos ver o todo, a nossa trajetória, e agimos como se estivéssemos isolados, sem perspectiva, repetindo os mesmos passos, sem sair do lugar. Se queremos sair desse marasmo, temos de olhar em volta, compreender o nosso momento e o que, afinal, estamos buscando, seja na vida, no trabalho ou num relacionamento. Nossas ações precisam ter um propósito claro, no sentido de nos ajudar a alcançar nossos objetivos. É preciso sonhar e acreditar em nossos sonhos. No entanto, isso é insuficiente, é fundamental construir caminhos para então realizá-los. No mundo das empresas, isso fica mais claro porque tudo acontece de maneira integrada. As ações não são aleatórias nem ocorrem por acaso. Um empresário ou gestor não desenvolve pessoas, ou não deveria, de maneira desconectada dos objetivos do seu negócio. Na verdade, o que se busca é conectá-las, tentando encontrar uma sintonia entre as necessidades da companhia e o interesse das pessoas. Isto é, conciliando necessidade e capacidade de dar respostas adequadas. Essa mágica acontece quando as pessoas certas estão no lugar certo. O desafio para gestores e empreendedores, nesse sentido, é enorme. A boa notícia é que, se você está lendo este livro, já está dando um passo fundamental no sentido de interpretar e decifrar os diferentes comportamentos das pessoas nas empresas. E poderá, posteriormente, aprimorar ainda mais essa avaliação com os relatórios fornecidos pelo CIS Assessment, esse poderoso instrumento de avaliação de perfis. Inteligência comportamental, como usá-la no contexto das organizações. A habilidade executiva número 1 é escolher as pessoas certas e colocá-las nas posições certas. Jim Collins, consultor norte-americano. Convidamos você a pensar nas grandes organizações mundiais, o que empresas como Nestlé, Apple, GM, Sony, Samsung e Ambev, entre outras bem-sucedidas, têm em comum. Se pensarmos no sucesso dos produtos e nos imensos lucros que essas companhias obtêm, podemos sem dúvida dizer que altos investimentos em tecnologia, logística, estratégia e propaganda são aspectos comuns a todas elas. Você sabe que qualquer empresa, hoje, pode investir pesado em tecnologia, estratégia, propaganda e até em mão de obra, contratando inclusive os melhores especialistas do mercado. Contudo, será que isso é suficiente para que uma empresa tenha destaque e seja capaz de despertar o orgulho e o comprometimento de seus colaboradores e o interesse crescente de seus clientes? O que, afinal, as diferencia? Há algo especial numa empresa que a torna única, o conjunto de suas práticas, políticas, valores e comportamentos. É isso que conduz a trajetória da empresa e dos colaboradores. Chamamos a isso de cultura, algo que toda empresa tem. Em relação às organizações que mencionamos acima, o que as diferencia no mercado é justamente sua cultura, que no caso é concebida como uma cultura de excelência, ou cultura de alta performance. É isso que faz com que essas grandes organizações sejam lembradas, e se diferenciem tanto. Simplesmente porque possuem algo que é único e decisivo para o seu sucesso, e que não pode ser copiado nem transferido ou adaptado. Alta performance e excelência são atributos inegociáveis nessas organizações, e isso é expresso e disseminado a todos os públicos dessas companhias, de maneira clara e bem definida. É algo que transcende salários, benefícios e se constitui num todo que envolve inclusive o ambiente, os produtos, os processos, as oportunidades de crescimento e os interesses da própria companhia. Por tudo isso, vale muito a pena lutar e participar. Pessoas que trabalham em empresas como essa sentem orgulho de participar de seus quadros funcionais. É nesse sentido que a cultura organizacional se torna a maior vantagem competitiva de um negócio ou empreendimento. Por ser única e decisiva, ela difere de todos os outros atributos insumos, pois todos os outros podem ser copiados ou adaptados em qualquer empresa. A cultura, nunca. A contrapartida é
Quem trabalha nessas empresas é extremamente valorizado e reconhecido. E isso faz total diferença. O conjunto de suas práticas, políticas, valores e comportamentos. É isso que conduz a trajetória da empresa e dos colaboradores. Chamamos a isso de cultura, algo que toda empresa tem. Apesar de toda organização ter sua própria cultura, o que a torna uma empresa de classe mundial, diferenciando-a em todo o mercado, é o grau de excelência dessa cultura. Para você ter ideia, entre as principais características desse tipo de cultura, é comum encontrarmos prioridades como estas: foco nos funcionários, e não no patrimônio. O potencial criativo das pessoas é extremamente valorizado nessas empresas. Todos são estimulados a buscar soluções, compartilhar ideias, sugestões, a pensar a empresa como se fossem eles mesmos os donos do negócio. Afinal, quem melhor que os próprios funcionários compreenderia as necessidades reais da empresa? Cooperação, não competição interna. As pessoas são estimuladas a colaborar umas com as outras, o tempo todo. A ideia é que a conquista de um só colaborador não se reflete necessariamente em toda a empresa. Contudo, a conquista de todos é capaz de contagiar e impactar toda a equipe. Em resumo, existe harmonia, oportunidade, interesse e valorização. Nessa perspectiva, como você descreveria a cultura da sua empresa? Que traços destacaria para caracterizá-la? É uma cultura que estimula a cooperação ou a competição entre os colaboradores? Agora que você já tem mais clareza sobre a cultura da sua empresa e respondeu às perguntas anteriores, vamos examinar um pouco mais o que vem a ser, afinal, uma cultura organizacional. Existem muitas definições sobre o que é cultura empresarial, mas podemos sintetizá-la com precisão nesta frase: cultura é o comportamento coletivo de uma empresa. A cultura reforça os propósitos da organização. E são esses propósitos que definem quais serão os valores, que se transformam em comportamentos os quais vão reforçar a cultura da empresa. Como você pode observar na figura a seguir, é um círculo que se retroalimenta. Também podemos dizer que esses comportamentos, além de refletir as histórias e os marcos da organização, expressam também a forma como as pessoas interagem entre si e com a própria empresa. E disso fazem parte o ambiente, o contexto, o momento vivido pelo negócio e as já conhecidas definições de valor, missão e visão de futuro. É interessante observar como é comum encontrarmos empresas que adotam definições de cultura muito parecidas com essas que acabamos de descrever, em particular nos seus enunciados de missão, visão e valores, que é o que define, em linhas gerais, tanto aquilo que uma empresa faz como os critérios que ela adota para realizar sua visão de futuro. No entanto, a verdadeira marca da empresa estará nas pessoas, na forma como elas interagem e se comunicam no ambiente corporativo, independentemente daquilo que se escreve em seus manuais. Portanto, ainda que encontremos regras e normas similares, a maneira como elas serão implementadas e interpretadas varia em todas as empresas, e é isso que vai definir o que uma organização é de verdade. Alinhar pessoas vai muito além de simplesmente colocá-las em um mesmo lugar, e isso deve estar no centro dos interesses da empresa. O alinhamento deve considerar os movimentos do mercado, a evolução das questões ligadas ao trabalho e a própria transformação das pessoas nas organizações. Agora, um alerta: toda empresa, como dissemos, tem sua própria cultura. E é ela, em primeira instância, que define a forma como a empresa vai atuar e se posicionar no mercado. Isso quer dizer que, quanto mais uma cultura se voltar para a excelência, mais a empresa refletirá isso em seus produtos, posição no mercado, rentabilidade e satisfação para todos os seus públicos, clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, etc. De maneira inversa, o cenário é bastante complicado. O caos, os insucessos, as falhas e a desmotivação são, também, reflexos da cultura organizacional. A cultura, portanto, é um retrato da empresa. O ponto é saber quão bem na foto você e sua companhia estão se saindo. Fala-se que Peter Drucker, um dos mais aclamados consultores e estudiosos das organizações modernas, costumava dizer, em tom de alerta, em suas palestras quando se referia ao sucesso no mundo corporativo:
A cultura devora a estratégia no café da manhã. O que significa essa frase? Você pode ter a melhor estratégia do mundo, a melhor tecnologia, recursos, investir pesado em propaganda ou em qualquer outro insumo valioso, mas, se não tiver uma cultura bem implantada e fortalecida dentro da sua empresa, a estratégia vai embora, não se efetiva e o negócio fracassa. Em outras palavras, se a equipe não está alinhada, em termos comportamentais, com os procedimentos da empresa, ou se não há uma comunicação capaz de engajar as pessoas, se não há sintonia com a missão, com os valores e com a visão da companhia, não há como atingir as metas e gerar resultados consistentes. Numa situação dessas, a cultura organizacional é ineficaz, desastrosa e, se não leva a empresa à falência, gera muito prejuízo e insatisfação interna, com colaboradores, principalmente, e externa, com clientes, parceiros e fornecedores. As pessoas que trabalham em empresas assim têm um só compromisso: estão aguardando uma oportunidade para sair desses lugares. Alinhar pessoas vai muito além de simplesmente colocá-las em um mesmo lugar, e isso deve estar no centro dos interesses da empresa. O alinhamento deve considerar os movimentos do mercado, a evolução das questões ligadas ao trabalho e a própria transformação das pessoas nas organizações. Esses aspectos estão relacionados com os interesses profissionais do indivíduo, com sua visão de mundo, com o momento que ele está vivendo e também com sua posição geracional. Para muitos especialistas da área corporativa, há basicamente 4 gerações bem distintas quanto à forma de se relacionar no trabalho. Vejamos. Baby Boomers, assim eram chamadas as pessoas que trabalhavam nos anos 1970 a 1980. O lema delas era manter as coisas simples, bem definidas. O espaço de trabalho limitava-se à empresa, não havia trabalho fora dela. As responsabilidades eram individuais e específicas, tudo tinha hora para começar e terminar, incluindo a jornada de trabalho, dentro de uma estrutura rígida, linear e hierarquizada. A relação de trabalho era do tipo paternalista e, devido ao fato de as empresas representarem segurança, fazia todo sentido vestir a camisa do negócio. Era como se dissessem: a empresa cuida de mim, e eu dou minha vida a ela. As recompensas eram quase uma garantia, se você se entregasse de corpo e alma, e das 8 às 6. Geração X são os filhos dos Baby Boomers. Eles mudaram quase tudo em que seus pais acreditavam, sobretudo a relação entre tempo e recompensa. Eram ansiosos por fazer acontecer, individualistas e tinham muito senso de urgência e ambição. Por serem muito competitivos e altamente confiantes, faziam tudo para subir na hierarquia da empresa, o mais rápido possível. Por uma configuração de mercado, no início da chamada globalização, boas ideias geravam sucesso instantâneo. Ao contrário da geração anterior, em que a experiência era determinante para a ascensão na carreira, aqui o que faz a diferença é a chamada meritocracia. Uma ideia lucrativa poderia pôr a pessoa direto num posto de chefia. Outra distinção em relação à geração anterior é que para o pessoal da geração X o que conta é estar no lugar certo e na hora certa. Essa é a definição de tempo de trabalho, ao contrário das 8 horas diárias exercidas pela geração anterior. O happy hour também se institucionalizou como uma extensão do escritório, e daí começou a conhecida mistura entre trabalho, lazer, saúde e família. Geração Y, também conhecida como Millennials. Aqui as coisas mudaram completamente. A começar por uma definição bem significativa, aproveitar a caminhada parece ser mais importante do que chegar a um destino qualquer. É uma geração despojada e imprevisível, que elege o prazer como sinônimo de realização. Isso significa que, para eles, o trabalho tem hora certa, e a hora é justamente agora, o tempo presente. Por isso essa geração tem uma capacidade enorme de reconhecer oportunidades que combinam prazer e trabalho. O trabalho, na verdade, como uma extensão do prazer. O empreendedorismo é uma marca muito forte dessa geração. De acordo com algumas pesquisas, muitos deles já têm ou pensam em ter o próprio negócio. Por serem muito rápidos e impacientes, e terem uma mentalidade que pode ser definida como digital, líquida no sentido de muito flexível, e coletiva, estão desenhando um novo jeito de trabalhar no futuro.
Uma diferença significativa em relação às gerações anteriores é que projetos que se definem apenas no médio ou longo prazo não os estimulam. E, de modo geral, são avessos a qualquer tipo de hierarquia. Aqui tudo é de igual para igual, e com respeito mútuo. Geração Z, as pessoas dessa geração já nasceram em um mundo totalmente digital. São familiarizadas com a internet desde cedo. Ainda crianças, já têm acesso a smartphones, tablets, notebooks, redes e aplicativos dos mais variados tipos. São, dessa forma, indivíduos fortemente conectados. Suas principais características são compreensão da tecnologia, capacidade de exercer multitarefas, domínio de novos processos e programas, velocidade e interatividade, às vezes consideram melhor a interação virtual do que a presencial. Os membros dessa geração querem trabalhar com projetos com os quais se identificam. Buscam empresas sustentáveis e que tenham uma causa. Ágeis e inovadores, precisam sentir-se parte de algo maior, pois para se realizarem precisam impactar a vida das pessoas. Em síntese, querem tanto crescer quanto contribuir para o crescimento alheio, tanto quanto querem ver todas essas mudanças acontecerem rapidamente. Como é complexo trabalhar no mesmo lugar com todas essas gerações. Se a empresa quiser que cada uma delas dê o melhor de si, terá de trabalhar sua cultura para que ela possa espelhar essas diferenças, e de tal modo que essas pessoas se sintam tanto respeitadas quanto à vontade, além de motivadas, para atuar. Não é fácil encontrar um caminho que possa acomodar todos esses interesses. No entanto, se você, enquanto gestor ou executivo, está buscando o crescimento de sua empresa, o melhor caminho para o sucesso é o da diversidade 9. Ao considerar as formalidades naturais dos processos de contratação, é fundamental estarmos atentos ao que buscamos nas pessoas, para além de suas habilidades, competências e conhecimentos. É preciso, nas empresas, juntar a capacidade do fazer com a possibilidade de realizar. Não dá mais para ficar apenas com um desses aspectos. No passado, isso até podia funcionar, mas hoje, se pensarmos nas metas do negócio, na necessidade de termos equipes motivadas e pessoas satisfeitas e felizes, é fundamental olharmos para todos os lados. Em resumo, a cultura de uma empresa se define pelo comportamento das pessoas, em toda a sua diversidade, e não pelos conhecimentos ou habilidades técnicas. A excelência empresarial vai expressar tanto o comportamento dos colaboradores quanto suas qualidades e competências. Quando esses aspectos estão em desacordo, as perdas e os prejuízos são inevitáveis. Contrata-se por currículo, habilidades técnicas e experiência profissional. Porém, demite-se por falhas ou inadequações comportamentais para o cargo ou função. Davidson Silva. Comportamentos inadequados derrubam a mais alta competência técnica. Não é novidade que, de modo geral, os gestores sempre valorizaram muito mais as competências técnicas de seus funcionários, em detrimento das comportamentais. Ao contratar uma pessoa, a área de recursos humanos examina atentamente o currículo do candidato, avaliando seu nível de conhecimento técnico e a formação que o credenciará para a vaga. Pouco se fala dos aspectos comportamentais, isto é, como essa pessoa agiria em determinadas situações, se poderia trabalhar bem em grupo, como reagiria se estivesse sob pressão ou diante do desafio de superar algum obstáculo e atingir uma meta estratégica. Ainda hoje, poucas são as empresas e profissionais que entendem a real importância e contribuição do fator comportamental para o sucesso de pessoas e organizações. Muitas contratam quase que exclusivamente com base na competência técnica e para atender a demandas específicas. Nesse sentido, é comum ouvirmos os gestores fazendo suas solicitações às áreas de recrutamento e seleção. Preciso de alguém que entenda muito disso, que saiba resolver esse tipo de problema, que conheça esse e tal assunto profundamente, e o mais rápido possível. Nesses casos, a pessoa é admitida para resolver problemas circunstanciais, ou para ajudar a empresa a conquistar uma conta ou projeto. Passado aquele momento, o colaborador quase sempre é realocado, às vezes para uma área em que não tem a menor condição de atuar, ou fica encostado, e passa a cumprir tabela, sem uma função estratégica na empresa. O problema,
entre tantos outros gerados por uma contratação equivocada, é que mais cedo ou mais tarde será preciso refazer todo o trabalho. O custo de trocar uma pessoa é alto, envolve tempo, retrabalho, um novo processo de seleção, análise de currículos, treinamento, etc., sem falar dos custos relativos a verbas rescisórias, que sempre impactam de muitas formas, e daqueles que geram frustração, desânimo e sensação de fracasso. Ainda hoje, poucas são as empresas e profissionais que entendem a real importância e contribuição do fator comportamental para o sucesso de pessoas e organizações. A bem da verdade, o maior prejuízo numa situação dessas é que a empresa, com esse tipo de contratação, e eventual demissão, etc., acaba não saindo do lugar. Perde-se tempo e oportunidade de interagir e integrar um colaborador que, se tivesse sido contratado da maneira adequada, sendo avaliado tanto do ponto de vista técnico quanto do comportamental e emocional certamente estaria trazendo valiosas contribuições para o negócio. Se você é gestor, já realizou alguma contratação errada? Sabe exatamente quanto isso lhe custou financeiramente? Que consequências isso trouxe tanto para a equipe quanto para você? Se você é funcionário, já esteve em um cargo no qual se sentia infeliz, ou numa posição em que percebia não ser capaz de atender plenamente às exigências comportamentais da função? Quais foram as consequências disso na sua vida? Há várias formas de saber se seus colaboradores estão na função certa. A primeira, naturalmente, é esta: as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. E isso é fácil de medir, basta olhar para os resultados. Além disso, outros sinais são percebidos quando, por exemplo, os prazos não são cumpridos, falta motivação à equipe, as tarefas são feitas de maneira automática, sem criatividade, não há preocupação com melhorias ou em evitar desperdícios. Isso sem falar nos equívocos que resultam em retrabalho e prejuízos. O problema é que, muitas vezes, todos esses sinais são interpretados de maneira inapropriada. No caso das chefias, é comum achar que os erros acontecem por questão de incompetência ou por falta de preparo técnico de algum colaborador. Do lado dos colaboradores, às vezes se alega falta de clareza nas solicitações, falta de recursos adequados, etc. Isso quando não culpam fatores externos, políticos, planos econômicos, etc. O fato é que quase nunca se vai ao ponto-chave: falta interação, comunicação e entendimento das razões que estão fazendo as pessoas se comportarem daquela determinada maneira. Falta ouvi-las, compreender suas necessidades e atitudes. Nas próximas linhas trataremos de inteligência emocional, tema indispensável para maximizar os resultados de pessoas e organizações. Inteligência emocional. Até 1983, ano em que o psicólogo norte-americano Howard Gardner, professor de Harvard, lançou o livro Estruturas da Mente, muitos ainda acreditavam que a inteligência era atribuída apenas aos altos índices de QI, quociente de inteligência. Esse paradigma foi confrontado por Gardner, que mostrou em seus estudos que as pessoas têm diferentes habilidades e que nem todos aprendem da mesma forma. Ele apresentou em sua obra, depois de longos anos de pesquisas, 7 dimensões da inteligência. São elas: espacial, musical, verbalismo, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, corporal. A esse conjunto de faculdades atribuiu-se o nome de inteligências múltiplas, com o qual os estudos de Gardner passaram a ser conhecidos no mundo todo. Vamos pegar duas dessas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal. A interpessoal se refere à capacidade do indivíduo de se relacionar com outras pessoas, e a intrapessoal tem a ver com o modo como o próprio indivíduo se relaciona consigo mesmo, com seus desejos, angústias e interesses. Essas duas inteligências somadas resultam no chamado QE, quociente emocional, um conceito que, anos mais tarde, o psicólogo Daniel Goleman definiu como inteligência emocional. Numa primeira análise desses dados, podemos afirmar o seguinte: uma pessoa com baixo QI, em princípio, terá alguma dificuldade em seu crescimento ou desenvolvimento profissional. Já o indivíduo com baixo QE poderá ter toda a sua carreira destruída,
Por maior que seja o seu QI, é por isso que qualquer processo relacionado ao desenvolvimento humano deve enfatizar e estimular ao máximo ações que promovam o autoconhecimento. Explorar suas potencialidades, conhecer e trabalhar suas potencialidades e desenvolver aquilo que é realmente imprescindível para o seu crescimento são aspectos que com certeza vão contribuir para que você se destaque e se realize em sua empresa. E, como ninguém cresce e se desenvolve sozinho, é fundamental que você se junte a pessoas que possam complementar o seu perfil comportamental. É uma medida que certamente vai fortalecer a sua equipe, a sua área e o seu negócio. Como novos comportamentos são desenvolvidos? Em vários momentos neste livro afirmamos, com base nas teorias aqui apresentadas, que todos nós possuímos, em diferentes graus, todas as tendências comportamentais necessárias para atuar com naturalidade em qualquer ambiente. Isso quer dizer que haverá momentos em que estaremos mais preparados para atuar, para agir ou reagir. E haverá outras circunstâncias em que será necessário aprimorar determinadas características, reorientar certos impulsos, etc. De qualquer modo, o primeiro passo, não nos cansamos de dizer, está em tomar consciência dessa necessidade, o que ocorre a partir do autoconhecimento. Contudo, o que podemos fazer quando percebemos algumas carências e dificuldades? Podemos estimular ou incentivar o que funciona e adequar o que atrapalha. Vale lembrar uma lei formulada pelo naturalista Jean-Baptiste de Lamarck, intitulada Lei do Uso e Desuso. O conceito é simples: aquilo que você, leitor, usa se desenvolve, e aquilo que não usa atrofia. Isso pode ser visto na prática, se você trabalha um músculo, ou seja, se vai à academia malhar, com toda a certeza, depois de muitos exercícios e repetições, desenvolverá esse músculo, tornando-o mais forte e maior do que quando iniciou seu treinamento. Da mesma forma, caso pare de se exercitar, esse músculo vai enfraquecer, ficará flácido e diminuirá de tamanho. Como ninguém cresce e se desenvolve sozinho, é fundamental que você se junte a pessoas que possam complementar o seu perfil comportamental. É uma medida que certamente vai fortalecer a sua equipe, a sua área e o seu negócio. O mesmo ocorre com os comportamentos. Eles podem ser desenvolvidos, reorientados ou adaptados. No entanto, será preciso identificá-los. E depois mapear os seus pontos fortes, aquilo que você faz melhor, identificar carências, comportamentos que precisam ser melhorados, para então formular um plano de autodesenvolvimento. Essa análise prévia é importante para que você concentre energia nos pontos necessários, sem desperdiçá-la. Veja este exemplo: digamos que você seja um gestor que tenha dificuldade em lidar com detalhes e de seguir regras e rotinas. Em contrapartida, é um ótimo líder, especialmente por sua habilidade inata em se comunicar, comandar pessoas e tomar iniciativas rápidas. Como você sabe, num cargo de liderança, é inevitável que enfrente situações em que se exija a análise de dados, organização e certo respeito a normas. O que você pode fazer para estabelecer algum equilíbrio em sua atuação? Bem, será necessário entender um pouco mais sobre como lidar com regras e padrões, e possivelmente trabalhar sua ansiedade, aprendendo a ser mais paciente e tolerante. Contudo, atenção, você não deve se desviar de sua vocação natural, de ser o líder que se comunica bem e que decide com rapidez. Portanto, abrir espaço para novos conhecimentos é algo importante e o ajudará a compensar algum desequilíbrio, mas investir toda a sua energia nisso, abandonando o que naturalmente você faz melhor, com certeza não será uma boa ideia. Se fizer isso, você dificilmente vai atingir um patamar de excelência nas habilidades que não lhe são natas, assim como pode enfraquecer suas melhores qualidades. Portanto, é importante reconhecer suas limitações, tanto quanto seus pontos de excelência. E, na medida do possível, aprimorar ou desenvolver as características necessárias para o seu bom desempenho, mas sem que isso afete ou enfraqueça as competências que você já domina. Vale dizer, quanto mais identificar e compreender, em você e nos outros, as descrições de comportamento da teoria DISC, dos tipos psicológicos e da teoria dos valores, melhores serão suas chances de explorar e usar todo o seu potencial para realizar-se.
Na posição de líder, é aconselhável que você se relacione com pessoas que possam fortalecer sua atuação e que tenham condições de dar suporte, sobretudo nos seus comportamentos menos desenvolvidos. Esqueça aquele profissional que faz tudo, que joga em todas as posições. Isso não faz mais sentido, nem é o que as empresas mais buscam. O foco hoje é saber compartilhar, delegar, dividir tarefas, trabalhar em conjunto. Ou seja, as competências que lhe faltam poderão ser complementadas pela ação de pessoas que, em conjunto, o ajudarão a atingir suas metas. Ter a pessoa certa no lugar certo dá uma sorte. Responda às perguntas a seguir com profundidade. Isso vai permitir que você reflita sobre o seu momento e adquira uma consciência real dos resultados profissionais que vem alcançando. Em um dia produtivo, o que você mais gosta de fazer no seu trabalho? E nesse mesmo dia produtivo, o que você menos gosta de fazer no trabalho? Você passa a maior parte do seu dia produtivo fazendo aquilo que é relacionado às suas competências naturais ou em atividades que não são inerentes ao seu perfil. De 0 a 10, sendo 0 a nota mais negativa e 10 a nota mais positiva, o quanto você gosta do seu trabalho? Na medida do possível, explique essa sensação. Agora, vamos falar sobre o seu colaborador. Você acha que ele usa 100% da própria capacidade produtiva na organização? Se a resposta for negativa, quais consequências isso traz para a empresa? Quais consequências pode trazer para o colaborador? O seu colaborador passa a maior parte do tempo dele na empresa fazendo aquilo que tem mais competência e talento para fazer ou em atividades para as quais ele não tem a competência adequada. Sobre as questões anteriores, podemos avaliá-las em 3 possibilidades. Qual será o seu caso? 1. Você está plenamente satisfeito? Se essa é a sua realidade, saiba que aquilo que está bom sempre pode ficar extraordinário. Tente descobrir se os outros membros da equipe também estão satisfeitos e se, enquanto time, vocês têm gerado grandes resultados individuais e coletivos. 2. Você está parcialmente satisfeito? Nesse caso, a pergunta é: o que você precisa fazer para conseguir realizar-se plenamente? Você consegue identificar os obstáculos e construir caminhos alternativos para superá-los? Responda a essas perguntas nas linhas abaixo e, em seguida, faça os mesmos questionamentos aos seus colaboradores. 3. Se suas respostas foram negativas e você está insatisfeito com o seu trabalho ou ocupa uma função que não parece congruente com o seu perfil ou com seus valores, propomos um exercício que poderá ajudá-lo a direcionar suas futuras decisões profissionais, levando-o a atuar em alta performance. A. Entendendo onde você está, que caminhos o levaram para o lugar, empresa, carreira, função, etc., em que você está hoje. B. Clareza e visão. Onde você gostaria de estar? Em que carreira, empresa ou função acha que se sairia melhor? C. Impedimentos. Você consegue ver claramente quais são os obstáculos que o impedem de realizar-se nessa empresa, ou carreira, função? Tente identificá-los. São de ordem pessoal, profissional, acadêmica, financeira. D. Construindo caminhos. O que você poderia, e deveria, fazer para superar os obstáculos mencionados acima e atingir ou realizar-se em sua vida profissional? Quanto mais específico você for, mais chances terá de pôr em prática o seu plano. Agora que respondeu ao exercício anterior e possui mais consciência sobre os seus resultados profissionais atuais, lembramos que, mesmo que suas respostas tenham sido ruins, sempre é possível obter mudanças, em qualquer idade ou fase da vida. O simples fato de estar com este livro nas mãos já representa um importante passo para obter grandes resultados na sua carreira ou empresa. Se chegou até aqui, você já conhece seu perfil comportamental, tem ciência daquilo que é importante para você e entendeu os seus pontos fortes. Então, pedimos que escreva a seguir 2 ações, decisões que serão verdadeiramente impactantes na sua vida profissional. Mesmo que você não acredite, hoje, que essas ações, decisões poderão se concretizar, nós insistimos para que você as escreva. Esse é um passo fundamental no caminho das mudanças. Quais seriam essas ações?
Quais seriam essas ações, decisões? 1. Underline. 2. Underline. E se você estivesse em um lugar onde pudesse aplicar tudo do que sabe? Você já imaginou quantos talentos estão sendo desperdiçados na sua empresa por estarem no lugar errado? Caso estejam no lugar certo, estão adequadamente preparados para as funções que exercem. Sabem trabalhar em equipe? Têm realmente vocação para o que estão fazendo? Não compreender isso é como andar à beira de um abismo, sem se dar conta da distância que separa a terra firme de um precipício. Gestores e líderes cometem com frequência esse erro. Têm expectativas equivocadas, esperam coisas impossíveis de seus colaboradores, e quando nada funciona acham que basta trocar a pessoa ou um modelo de gestão para que tudo se resolva. Duas frases populares, e muito pertinentes, ilustram essa percepção caótica de muitas empresas. A primeira frase é esta: todo mundo é gênio. Contudo, se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando ser incompetente. Essa frase encerra duas verdades. A primeira é que muitos gestores e executivos julgam, avaliam e medem a capacidade de seus colaboradores em condições análogas à do peixe mencionado na citação. Eles têm uma expectativa enorme, e em geral equivocada, da capacidade de alguns de seus funcionários. Quando a promessa não se realiza, e as coisas continuam dando errado, trocam a pessoa e repetem o processo da mesmíssima forma, achando que com a mudança do colaborador as coisas serão diferentes. Isso nos leva a uma segunda frase, também popular e bastante apropriada para descrever esse tipo de situação. É uma insanidade fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes a cada momento. Como sugerimos, e com certeza você já percebeu, tanto gestores quanto colaboradores, em situações desse tipo, não entendem o que realmente se passa. Os gestores, de um lado, por estarem sempre de olho nas metas e nos resultados, não percebem a falta de comunicação com os colaboradores, não compartilham adequadamente a estratégia e, obviamente, mal se dão conta de que talvez estejam recrutando de maneira equivocada. Em contrapartida, os colaboradores, sem uma avaliação adequada, e mesmo que bem intencionados, se frustram e se angustiam por não conseguirem ter um desempenho conforme o que deles se espera. Em ambos os casos, gestores e colaboradores olham apenas para a realidade objetiva das coisas, e abrem mão de uma reflexão mais profunda da vida, do mundo e da própria experiência. Quase sempre estão fechados para compreender o outro, o que é quase uma consequência de não compreenderem a si mesmos. Imagine o setor de vendas de uma grande empresa, onde costumam ser mais visíveis esses problemas. Um profissional de vendas, da linha de frente, deve ser alguém com boas características de sociabilidade, empatia, interação, persuasão, além de possuir excelente comunicação e perspicácia. Entretanto, nem sempre nos deparamos com profissionais assim preparados. Pense num consultor que busca potenciais clientes para apresentar-lhes propostas de venda e fazer acompanhamentos posteriores em relação à intenção de compra. Ele deve ser um profissional que gosta de rotinas, é detalhista, é capaz de manter um ritmo leve na conversa, sabe ouvir, presta atenção aos interesses que o potencial cliente revela, a ponto de perceber inclusive quando a pessoa não é um cliente potencial, ou que o momento não é o mais apropriado para a abordagem. Nem sempre, porém, isso acontece. Às vezes o cliente é tratado como se fosse um mero CPF, cujo número está numa relação de potenciais clientes. O consultor não ouve suas objeções, tudo o que ele quer é empurrar o produto, ou um pacote de ofertas, sem se importar se é ou não aquilo que o cliente mais precisa naquele momento. O fechamento de uma venda é outra etapa importante. Aqui o gerente consultor precisa ter foco em resultados, precisa saber lidar com clientes diferentes, às vezes ao mesmo tempo, e com todos eles precisará manter o mesmo nível de excelência, respondendo com clareza, cortesia e objetividade. O que enfatizamos é que não basta ter competência se a pessoa não souber usar adequadamente essa qualidade, ou se não estiver num ambiente em que tal competência possa ser valorizada. Como sugeriu Peter Drucker, sem uma cultura de excelência, de nada adiantam a melhor estratégia,
as pessoas mais competentes e todos os recursos e investimentos. São poucas as pessoas que conseguem manter um nível de qualidade em seu trabalho quando não estão fazendo o que mais gostam. De modo geral, pessoas pouco vocacionadas para funções que exigem competências específicas tendem a ter um desempenho ruim. Isso, porém, não é só culpa delas, também é responsabilidade de quem as contrata. Se você, enquanto gestor, conseguir despertar o potencial máximo das pessoas, criando oportunidades, na maior parte do tempo possível, para o que elas têm de melhor, é certo que sua empresa ou empreendimento vai colher sempre os melhores resultados, sem contar que, à medida que esse paradigma se disseminar, maior será sua contribuição para um ambiente harmônico, em que as pessoas se sintam, a um só tempo, satisfeitas e realizadas, oferecendo resultados extraordinariamente mais expressivos. Anne. Segundo um estudo da Harvard University 80% do turnover, rotatividade, mundial está relacionado a erros na contratação. Como costumamos dizer nos nossos cursos e seminários, ter a pessoa certa no lugar certo dá uma sorte. Vamos entender agora o porquê. Você já parou para calcular os custos de uma contratação mal-sucedida? Certamente não é um custo que deva ser ignorado, e vamos mostrar isso a você. Se levarmos em conta a expressão time is money, ou seja, tempo é dinheiro, devemos considerar como investimento todo o tempo que um gestor de RH e sua equipe levam para criar as atribuições de cargo, elaborar anúncios da vaga, analisar currículos, ligar para os candidatos, checar referências, pesquisar sobre os candidatos nas redes sociais. Se sua empresa ainda não faz isso, é importante começar a fazer, agendar entrevistas, entrevistar, realizar dinâmicas de grupo, direcionar o candidato para que o gestor direto dele o avalie, etc. E não é só. Após a contratação, vem os treinamentos teóricos e práticos, o período de experiência, os acompanhamentos, etc. Tudo isso e ainda nem chegamos aos custos diretos do colaborador depois de contratado, que incluem salário, benefícios, encargos e tributos. Para você ter ideia, temos um cálculo aproximado, e bastante conservador, do custo de admitir uma pessoa nessas condições. Numa contratação equivocada e posterior demissão, os custos envolvidos em todo o processo chegam a ser até 6 vezes o valor do salário base do profissional contratado e depois demitido. Estamos calculando aproximadamente todos os custos envolvidos, em todas as etapas, incluindo as horas do pessoal responsável pela contratação e também os custos rescisórios. É claro que cada caso tem variáveis específicas. Se você fizer as contas na sua empresa, com certeza vai chegar a um valor cuja proporção será superior ao que estamos estimando aqui. Pois bem, um profissional contratado, com salário de R$ 2.000, e demitido 2 meses depois, vai gerar um custo de cerca de R$ 12.000. Se o salário do contratado for maior, também maiores serão esses custos. Vamos ver quanto custa ou qual é o tamanho do prejuízo médio de uma contratação mal feita no Brasil. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou recentemente que o percentual de turnover médio das empresas brasileiras é de 35% ao ano. Significa dizer que uma empresa com 100 funcionários no Brasil, de acordo com essa estatística, deverá ter um turnover médio de 35%. Ou seja, 35 pessoas em média são demitidas e contratadas nessa empresa ao ano. Se considerarmos que 80% do turnover mundial se dá por erros de contratação, de acordo com o estudo da Harvard University 11 que mencionamos acima, podemos dizer que, dos 35% de turnover dessa empresa brasileira, 28% serão por erros de contratação. Vamos fazer as contas. Se, numa empresa com 100 funcionários, o turnover, rotatividade de funcionários, anual é de 35%, podemos dizer que o percentual de contratações equivocadas é de 28%, 80% sobre 35%. Portanto, se um funcionário com salário base de R$ 2.000 for demitido em razão de uma má contratação, isso vai gerar um prejuízo de R$ 12.000, aproximadamente 6 vezes o salário base dele. Se no ano forem dispensadas 28 pessoas nessas mesmas condições, demitidas por erros de contratação, isso vai gerar um prejuízo anual de aproximadamente R$ 336.000.
Em resumo, no Brasil, uma empresa com 100 funcionários gasta, ou perde, R$ 336 mil por contratar errado. Esse é o tamanho do prejuízo quantificável em valores. Há outros custos, perdas, como o desgaste dos funcionários envolvidos, o conflito gerado pelos equívocos, a instabilidade que isso gera na equipe e todo o empenho em preparar novas campanhas de contratação. Talvez a coisa fique ainda mais dramática se pensarmos no quanto essa mesma empresa deixa de ganhar apenas por contratar errado. Ou seja, para quem se propõe a ter lucro, contratar errado é o mais absoluto contrassenso. Chegam a ser assustadores todos esses custos, desperdícios, desencontros e perda de tempo. Isso, porém, não é o pior. O pior mesmo é não se dar conta do quanto isso é danoso para toda a empresa. Como você viu até aqui, a necessidade de compreender e decifrar os comportamentos é algo que tem muito a ver com encontrar a pessoa certa para ocupar o lugar, cargo certo. Entretanto, agora você também sabe que, caso esse não seja um bom argumento para convencer os gestores da empresa, será possível mostrar a eles que a pessoa errada, mesmo que no lugar certo, custa muito caro para a empresa. Aplicações dos recursos e análises. As análises de perfis, tanto quanto os relatórios gerados pela ferramenta CIS Assessment, são rigorosamente determinantes não só para a contratação de pessoas como para realocá-las de acordo com seus perfis e potencialidades. Um dos momentos em que essas informações são mais usadas é na montagem da arquitetura de cargos e perfis. A ideia, a princípio, é desenhar ou definir para cada cargo o perfil ideal de atuação. Isso é possível depois de compreendermos a cultura da empresa, seus objetivos, sua missão e seus valores. Se a sua empresa ainda não possui uma arquitetura dos cargos, definindo com exatidão qual o perfil técnico e comportamental de cada função, você pode estar perdendo dinheiro com contratações equivocadas e até prejudiciais para o seu negócio. O sucesso de um profissional está diretamente ligado ao seu perfil comportamental, ou seja, para cada cargo existe um perfil ideal, que, por sua vez, não pode ser igual em todas as empresas. O perfil de um consultor comercial da Ambev, por exemplo, não é o mesmo de um consultor comercial da Natura, pois, além de pertencerem a nichos de mercado diferentes, essas empresas possuem culturas diferentes. A necessidade de compreender e decifrar os comportamentos é algo que tem muito a ver com encontrar a pessoa certa para ocupar o lugar, cargo certo. O primeiro passo para elaborar a arquitetura comportamental de um cargo é ter a compreensão sobre a cultura da empresa, de seu momento atual, do posicionamento e objetivo dela no mercado. Depois disso, é preciso ouvir o RH e o gestor direto do cargo para entender quais conhecimentos são necessários, e também definir as atribuições, principais atividades e responsabilidades que a função exige. São atividades importantes e essenciais para o sucesso de uma contratação. É importante também tomar cuidado para não cair no erro de muitos executivos que, ao estabelecer parâmetros para uma contratação, acabam idealizando verdadeiros super-homens, profissionais perfeitos, como se eles existissem e estivessem disponíveis no mercado. O que buscamos contratar são seres humanos, gente de carne e osso, com pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, e com potenciais competências e reais deficiências. Contudo, só vamos encontrá-los se olharmos além de suas credenciais e formalidades. Por isso precisamos aprender a decifrar essas pessoas, estudar seus comportamentos e aceitá-las como são, compreendendo seus interesses e desejos. Quando isso acontece, podemos então pensar em qual seria o lugar ideal para que tivéssemos o maior nível de adequação possível entre pessoa e cargo, considerando necessidades versus capacidade de atendê-las, tanto do ponto de vista técnico como do comportamental. As informações de avaliação de perfil podem e devem ser usadas na engenharia das funções. Explicamos melhor: numa equipe, por exemplo, o gestor seleciona 4 ou 5 dos seus melhores profissionais, de acordo com o desempenho e as habilidades deles, e apresenta os perfis de cada um. Com o CIS Assessment é possível gerar um relatório indicando o perfil médio do sucesso daquela função ou cargo, ou seja, um mapa real das competências e comportamentos necessários para uma atuação excepcional.
Essas informações vão definir parâmetros de alto desempenho para a equipe e nortear futuras contratações ou movimentações. Diferentemente das descrições de cargo feitas apenas no papel, a engenharia de função realizada com CIS Assessment pode ajudar a empresa e seus gestores a criar referências seguras de contratação, além de definições claras do que deve ser evitado no recrutamento de pessoas. Com as informações que estamos apresentando neste livro, será possível fazer levantamentos de perfis e ter uma ideia aproximada do que se está buscando na empresa, ou num departamento, em termos de desempenho, cargo e função. No entanto, para uma definição mais abrangente e precisa, é fundamental usar a ferramenta CIS Assessment, pois com ela é possível gerar relatórios completos, com informações exatas e projeções de perfis avaliadas de acordo com as 3 teorias aqui apresentadas, o DISC, os tipos psicológicos e a teoria de valores. Além de poder ser aplicada na contratação de pessoas, as avaliações e, em particular, o CIS Assessment, podem ser usados em treinamentos, integração de equipes, gestão de conflitos, retenção de talentos e nos planos de desenvolvimento individual, PDI, e de lideranças, PDL. Além disso, o software identifica potenciais competências, gaps de comportamento, além de indicar o que o colaborador precisa aprimorar, de maneira real, para atuar em determinada função. A seguir, alguns exemplos de aplicação. Contratação de pessoas. Arquitetura de cargos vezes perfis. Engenharia da função e processo seletivo. Gestão. Gestão de equipes, comunicação eficaz. Gestão de conflitos. Coaching, identificação de gaps e potencialidades. Educação e desenvolvimento. Treinamento. Integração de equipes. Planos de desenvolvimento individual e de líderes, PDI e PDL. Orientação de carreira. Mapeamento de equipes, DNA organizacional. Realocação, desligamento. A ideia, como dizemos em nossos cursos e seminários, é dar a João o que é de João, e a Maria o que de Maria. Ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo. Nesse sentido, a análise de perfil é surpreendente, pois com a identificação de potenciais evita-se o dilema de tentar fazer um colaborador aprender algo para o que não tem a menor vocação, muitas vezes abrindo mão de competências que já tem desenvolvidas e que são atributos do seu próprio perfil. Dessa forma, tanto a análise de perfil quanto os relatórios gerados pelo CIS Assessment nos ajudam a entender que não existe perfil bom ou ruim, nem lugar certo ou errado, como já dissemos em outros capítulos. O que existe, e o que faz a diferença, é o perfil adequado ou não para determinado cargo ou função. O termo que usamos nessas situações é nível de adequação, isto é, avalia-se o quanto o perfil idealizado pelos gestores é aderente a determinado cargo. É claro que, ao contratar uma pessoa, devemos também levar em consideração suas vivências, experiências, conhecimento técnico e acadêmico, maturidade, etc. Então, visto que sabemos que 80% dos insucessos de uma contratação se dão em decorrência de comportamentos inadequados, é fundamental usar essa informação a nosso favor e prestar muita atenção a esse detalhe nas contratações. Nossa recomendação é, com base na cultura e na necessidade do cargo, faça uma correta avaliação de perfil e do comportamento do seu colaborador e explore o que ele tem de melhor, aprimorando lacunas e pontos fracos. Em nossos cursos de formação de analista comportamental CIS Assessment oferecemos um método consistente que ajuda tanto o profissional de RH quanto o diretor da empresa ou executivo a terem total clareza de como as contratações devem ser feitas para serem as mais acertadas possíveis. Para saber mais, acesse www.febracis.com.br/cursos/CIS Assessment.